Verificação no espelho. Você tem seu casaco caqui vestido. Sua mochila está pronta e seu voo noturno para a Arábia Saudita está reservado. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escolhido para participar do remake de Duna. Isso apenas significa que você está pronto para explorar as maiores áreas desertas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa, se você achava que desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia, tão longe quanto os olhos podem ver, mas também guardam muita história. Antes de os humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos um povo nômade que viajava pelo mundo em busca de comida, água e abrigo. Portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Por exemplo, encontraram algo no deserto da Arábia Saudita. Você tem ideia do que poderia ter sido? Ao longo dos anos, os cientistas têm discutido as origens e o uso de enormes estruturas como essas. Parece que nossos ancestrais neolíticos eram muito mais inteligentes do que lhes foi dado crédito. Eles não passavam todas as suas horas ao redor do fogo esculpindo armas de pedra, também praticavam suas habilidades arquitetônicas. Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de desert kits, papagaios do deserto, porque, se você olhar para elas de longe, elas meio que se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que esses kits eram usados para atrair animais, tornando mais fácil para nossos ancestrais garantirem seu alimento semanal. Mas isso não é tudo. Existem também estruturas monolíticas que mostram que nossos ancestrais provavelmente desenhavam nas rochas o projeto do que iriam construir no solo, assim como os arquitetos modernos fazem. Esses kits podem ser extensos por milhas, então eles desenhavam um plano antes de realmente construí-los. A característica mais surpreendente é que esses kits foram construídos antes mesmo de coisas como Stonehenge, cerca de 7 a 9 mil anos atrás. Na última década, os cientistas identificaram mais de 6.000 desert kits espalhados pelo Oriente Médio, Oeste e Ásia Central. E tudo isso sem a ajuda de drones. Aparentemente, o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas incríveis. Os cientistas encontraram estruturas misteriosas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé, no Egito. Agora, imagine voltar 2000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Estou falando dos chamados mustadels, estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em uma área de mais de 77 mil milhas quadradas. Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos foram usados para fins rituais, talvez para procissões de alguma espécie, onde as pessoas caminhavam de uma extremidade do Planalto para outra. Além disso, há mais mistérios antigos para serem desvendados no famoso deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, abrangendo mais de 3 milhões de milhas quadradas. Uma área perto da cidade argelina de Fogatas ou aguarda algo estranho. Durante décadas, pequenos pontos apareceram nas imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas acreditavam que esses círculos eram resultado de atividades de petróleo na região, enquanto outros supunham que eram antigos foguras ou poços de água. Esses círculos aparecem em dezenas, se estendendo por muitas milhas, sempre distantes de qualquer estrada ou atividade humana em geral. O que poderia ser ou ter sido seu propósito? Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que... Lembre-se de que conversamos sobre como nossos ancestrais tiveram que ser criativos para sobreviver no deserto. Vamos tentar nos colocar em seus sapatos por um minuto. Imagine-se como um caçador-coletor nômade vivendo em uma área desértica. Seus dias são passados sob o sol escaldante, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor, mas você também precisa comer e beber água. Mas como diabos você consegue água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar oásis a cada semana ou algo assim, mas isso parece um pouco arriscado, não é? Foi por isso que os povos do norte da África inventaram os chamados fogueiros. Os fogueiros são um sistema de irrigação com 2.500 anos de idade. Os locais cavavam poços profundos em áreas elevadas, poços profundos o suficiente para acessar águas subterrâneas. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluiria do poço principal para todos os poços e irrigaria áreas inteiras. Viajantes poderiam parar nos poços e saciar sua sede, e também poderiam criar animais e cultivar colheitas. Bastante esperto, não é?
Embora esses buracos se pareçam um pouco com fogaras, uma pequena pesquisa revelaria que eles não são. Você vê, esses poços foram construídos em linha reta, não em formato circular como os que estamos vendo agora. Então, talvez tenham algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos do deserto estejam relacionados à atividade de petróleo na região. Outra descoberta intrigante na região do deserto do norte da África é a presença de monumentos peculiares perto da cidade de Tiré, sudoeste da Argélia. Essas estruturas também são chamadas de Gedars, e ao que parece, foram usadas como túmulos para as pessoas que viviam na região, provavelmente os nômades berberes. Eles foram construídos entre os séculos IV e VII depois de Cristo. Uma vez que os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eram bastante grandes. Encontraram grandes câmaras subterrâneas, corredores labirínticos que levavam a mais de 20 compartimentos. Levaria até 2 horas para percorrer todo o interior. E aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há prova definitiva do que exatamente esses Gedars eram usados. É fascinante, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas coisas misteriosas para descobrirmos. Vamos continuar nossas explorações em outra ocasião. Por enquanto, é isso. Se você saciou curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe-o com seus amigos. Ou, se quiser mais, basta clicar nos vídeos relacionados e ficar no lado positivo. Nos vemos na próxima vez. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.